Fala minha gente, tudo bem? Uma excelente semana para vocês. Vamos falar um pouco sobre as últimas do futebol. Afinal de contas, a gente teve um fim de semana bem movimentado no meio do esporte, incluindo aí Campeonato Brasileiro, vendas e saídas de jogadores, especialmente do Real Madrid, e também sobre o El Clássico. Eu não tive como fazer um vídeo específico ontem sobre Barcelona e Real Madrid por ser Dia das Mães. Tem esse contexto, o jogo que acabou no início de tarde ainda, no horário de almoço, então ficou bem corrido para fazer um vídeo ontem específico sobre esta partida, tá certo? Inclusive aí, feliz Dia das Mães para as mães de vocês atrasado, porque o vídeo tá saindo na segunda-feira. Mas, igual, uma benção aí pra vocês, tá certo? Vamos falar sobre isso então, começando com um recorde, gente. Pela primeira vez, eu acho, um treinador é vaiado já e xingado pelos torcedores no seu primeiro jogo como treinador da equipe. Tô falando do Antônio Oliveira, substituindo o Pepa lá no Sport. E você até pode entender um pouco do contexto. O Sport perdeu de 4-0 pro Cruzeiro e vive um contexto de lanterna isolado do Campeonato Brasileiro. É um time que conseguiu acesso para esse ano e, pelo que está se desenhando a coisa, deve brigar até o final do campeonato contra o rebaixamento. Bem complicada a questão deles. Vamos falar então agora sobre o El Clássico, né, gente? Que eu acho que é o mais esperado desse vídeo. Depois a gente fala um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos falar sobre isso então. Barcelona 4-3 em cima do Real Madrid em um jogo emocionante. Mais um. Já é o quarto El Clássico que o Barcelona vence nessa temporada em cima do Real. Já tinha conquistado o título antes, né? O título da Copa e o título da Supercopa contra o Real. E mais uma vez uma vitória com sabor de troféu, né, gente? Pô, é uma vitória que praticamente sacramenta o Barcelona como campeão de La Liga. Agora se torna praticamente impossível que o Real Madrid consiga buscar. E um jogo que era muito decisivo já justamente por esse contexto. Se o Real ganha, ficaria a um ponto, poderia ainda depender de algum tropeço ali do Barça nas últimas rodadas e quem sabe poder vencer o título de La Liga. Não vai, muito provavelmente não vai acontecer, né? Sejamos bem sinceros. O Barça então já coloca as duas mãos na taça, faz um jogo onde novamente começa desconexo, falta de atenção, leva 2 gols no Real Madrid muito cedo, mais uma vez na temporada isso aí acontece. A gente viu ontem um erro de domínio do Cubarsí que possibilitou então o Mbappé chegar naquela bola e o Chesney fazendo o pênalti. Mbappé bate, faz 1-0, depois ainda recebe aquela bola do Vinícius Júnior, faz o 2-0, em um Barça então que, como eu disse, começou bem desconexo da partida, mas como também foi em vários jogos da temporada, o Barcelona consegue empatar, virar, consegue ainda inverter completamente o início de uma partida. E foi assim novamente, diminui com aquele gol de cabeça do Eric Garcia, depois a gente tem um gol onde envolve vários jogadores do Barcelona, né, o coletivo, que fortalece o individual, que é o Lamine Yamal, faz aquele golaço de primeira em cima do Courtois, empata o jogo em 2-2, o Barça cresce de produção e quando isso acontece, quando o Barça encaixa o ritmo da partida, é um Deus nos acuda para o adversário, porque o Barcelona do Hansi Flick, como a gente já vê característico das suas equipes, é um time que é quase um sanguinário dentro de campo, é um time que quer bater no seu adversário a todo custo de uma maneira muito intensa. E isso, claro, para quem está ali assistindo o espetáculo, realmente é muito legal de se ver, convenhamos. O Barça então consegue empatar, consegue virar, na verdade, né, já com aquele 3-2 no gol do Rafinha, justamente ali no erro de meio de campo do Real Madrid, o Mbappé e acho que foi o Dani Ceballos, né, não conseguiram se entender. E depois ainda o próprio Rafinha, muito esperto, muito intenso, a gente vai falar sobre a bola de ouro ainda, rouba aquela bola através de um erro de domínio do Lucas Vázquez, né, e consegue aí já no finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo, ele faz um toque e recebe e faz o gol no Courtois, já virando o jogo para 4-2 para o Barcelona. Um começo um tanto quanto desastroso que no fim das contas no primeiro tempo já terminou 4-2 para o Barça. Um jogo que teve muitas polêmicas também, tá? Eu achei até que o Barça faria mais gols no segundo tempo, fez aquele aquele que foi anulado do Fermin ainda no finalzinho da partida. Mas assim, um jogo com muitas polêmicas de ambos os lados, tá? Ambos os times reclamando da arbitragem. O Barça reclamando muito daquele pênalti que teria sido sonegado a seu favor quando a bola bateu claramente a queima-roupa na mão do Tchouaméni. E o Real, por outro lado, reclamando na origem de jogadas que terminaram em gol do Barcelona. Então, assim, ambos os times, pelo visto, não gostaram da arbitragem. Eu não vou entrar no mérito de quem está certo, quem está errado. O fato é que o Real ainda conseguiu descontar com o Mbappé naquela jogada onde, inteligentemente, o Vinícius percebe que o Mbappé poderia estar em impedimento, ele corre e aí sim faz o passe para o Mbappé de goleira livre e descontar para 4-3. Mas um jogo onde eu acho que ficou pequena, tá? A diferença pelo que ambos os times apresentam ao longo da temporada, um 4-3. Claro que clássico é clássico, pode cair para os dois lados, então ainda faz parte do contexto. Mas um Real que, mesmo tentando com todas as suas forças, não consegue acompanhar o ritmo do Barcelona, não consegue. É um time que hoje está bem desorganizado contra um time que cada jogador sabe bem o seu papel dentro de campo, quem fica mais na defesa, quem vai mais pro ataque, quem pode subir, quem pode ficar mais esperando o contra-ataque do adversário, se posicionando bem. Então o Barcelona hoje é um time que está muito, muito, muito à frente do Real Madrid, tá? E ano que vem eu acho que... Ano que vem não, né? Na próxima temporada, já que lá começa na metade do ano, eu acho que é um time que pode novamente brigar por todos os campeonatos possíveis que vai disputar.
né? A impressão que a gente tem do Barcelona para a próxima temporada ainda é muito, muito, muito positiva e pode colher ainda mais frutos do que colheu nessa temporada, tá certo? Feito este comentário então, vamos falar um pouco sobre, quem sabe, bola de ouro. O Rafinha tá com números impressionantes, o Lamine Yamal, por sensação de jogo, é aquele cara que você, quando assiste a partida e vê que a bola é tocada para ele, você vê que ele é diferente. Você vê que ele é diferente dos demais e realmente é um talento natural. Não é aquele talento de esforço que tantos jogadores têm, uns mais do que os outros, mas o Lamine Yamal chama muita atenção por isso. Pela carregada da bola do pé esquerdo, pela visão de jogo que tem. Hoje ele deu um passe de 3 dedos que deixaria o jogo já muito mais simplificado para o Barcelona se o Rafinha tivesse feito aquele gol. É um passe de 3 dedos que ele dá para o Rafinha, vocês devem ter visto. Cara, aquilo ali é de uma visão de jogo, é de um improviso tão bom. E no caso dele talvez já nem seja mais um improviso, já é o próprio talento que ele tem na perna esquerda que faz aquele passe de 3 dedos pro Rafinha, que já se caracterizou em outras vezes nessa temporada, né? O Lamine Yamal já não é a primeira vez que ele faz um passe, ou um cruzamento, um lançamento daquela forma. Eu acho que ainda tem outro jogador que pode entrar no páreo, na verdade 2 jogadores que ainda podem entrar no páreo com esses 2 craques do Barcelona. São eles, na minha visão, o Dembélé, que vem fazendo uma temporada muito espetacular também pelo PSG, e se o PSG porventura ganhar a Liga dos Campeões com o Dembélé conseguindo ser protagonista, eu acho que a possibilidade existe, tá? Outro jogador, na minha visão, também que pode é o Lautaro. O Lautaro tem o contexto de ter voltado também de uma lesão, ter sido muito importante na semifinal contra o Barcelona. Cara, eu acho que também existe a possibilidade do Lautaro ganhar essa bola de ouro dependendo do que aconteça nessa final, tá certo? Eu não descartaria essa possibilidade. Outro jogador que eu vi algumas pessoas falando nos comentários, mas que eu acho que não vai ser levado tão à frente é o do Mbappé, tá? Eu vou explicar por quê. O Mbappé, mesmo que tenha feito números bem positivos e impactantes durante a temporada, números individuais, gols, assistências, tem um fator hoje que pesa muito, que é o seu time não conquistar nada. E o Real Madrid nessa temporada a gente viu a bagunça que foi, não conseguiu conquistar nenhum dos grandes títulos, conquistou lá no início da temporada ainda a Supercopa da UEFA, que convenhamos, não vale praticamente nada, né? É um jogo ali entre o campeão da Champions e o campeão da Europa League, não é um título relevante, então assim, a falta de títulos do Real Madrid eu acho que impede completamente o Mbappé ser bola de ouro nessa temporada, tá? Eu não tô levando isso a sério, tô falando pelos comentários que eu vi aí acho que numa postagem do X, do X, sobre bola de ouro, mas não acho que o Mbappé vai brigar em nenhum momento com essa premiação, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro. A gente tem agora um Palmeiras ganhando com o gol do Vitor Roque nos 95 minutos, sim, nos acréscimos, no desespero já, conseguindo ganhar esse clássico em cima do São Paulo, então, Palmeiras vitorioso e Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, seguido ali na sequência pelo Flamengo, depois pelo Bragantino e depois pelo Cruzeiro, completam ali os 4 primeiros na classificação atual do Brasileirão, tá certo? Vamos falar então agora um pouquinho também sobre Botafogo, que voltou a fazer um jogo extremamente positivo, venceu de 4-0 o Inter. Claro que eu nem fico feliz com uma notícia dessas. Bunda moles! Bunda moles! Mas enfim, para o torcedor botafoguense, eu não acho que tem que ficar tão empolgado assim. O Inter é um time que vem agora de 3 derrotas em sequência, levando muitos gols. Já era um time bem descaracterizado daquele, com vários jogadores do time titular já ausentes, então um time assim que já vem cambaleando, não é um forte adversário hoje para ser batido, mas é claro que pro contexto do Botafogo ainda de tentar uma readaptação de um contexto aí que tá vindo de um ano já um pouco mais conturbado, muito diferente do que foi o ano passado, eu acho que é uma vitória assim que o torcedor tem que comemorar. Com um pouco de pé no chão, mas cara, comemora. É um 4-0 diante de um grande rival também, então pode ser uma virada de chave pra temporada, tá? Pro time conseguir engrenar novamente aí nesse comando do Renato Paiva. E pelo lado do Inter, vai enfrentar agora o Nacional no jogo do ano, né? Na quinta-feira, na Libertadores, decide a sua vida. Se perder esse jogo, porventura, eu já diria pra vocês que o Inter provavelmente já vai estar eliminado da Libertadores. E por ser o grupo da morte ali com o Nacional, com o Atlético, com o Bahia, existe até uma possibilidade, de quem sabe, de ficar em último lugar e no fim não se classificar nem pra Sul-Americana, tá? É um grupo muito, muito azarado aquele ali, enfim, tudo pode acontecer no contexto. O Inter pega o Nacional e o Bahia pega o Atlético, então assim, são jogos complicadíssimos, vamos ver o que vai se sair, né? E agora, pra fechar o vídeo então, uma rapidinha sobre Grêmio. Mano Menezes disse que dentro de uma semana, de forma antecipada já, a gente pode ter sim Vila Sante e Edenilson reintegrados ao elenco, tá certo? Claro que a volta do Vila Sante gera muito mais expectativa no torcedor gremista do que a volta do Edenilson, né? Pelo que o Vila Sante representa dentro de campo, é uma das lideranças e também, por questão de qualidade técnica, é um dos melhores jogadores disparado desse Grêmio que há um bom tempo já tá virado numa bagunça, né?
Rapaziada, é isso aí então. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.